servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O evangelho de hoje é Lucas 13, do 1 ao 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque esta está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Independentemente do bem ou do mal que tivermos praticado, todos nós haveremos de passar pela morte natural. A morte espiritual, porém, é a morte da nossa alma pelo pecado e depende da nossa falta de conversão a Deus e da nossa inutilidade durante o tempo em que labutamos por aqui. Assim, portanto, Jesus nos esclarece que os acidentes e as tragédias pelas quais passamos na nossa vida não são um castigo de Deus, mas fatos a que estamos sujeitos nessa travessia. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua conversão e mudança de vida. Às vezes, pensamos que as coisas ruins que nos acontecem são punição de Deus por causa dos nossos pecados. Quando então reconhecemos que somos culpados, carregamos um fardo pesado e entendemos que seremos condenados pelas nossas ações. Por outro lado, quando nos consideramos bonzinhos e merecedores, achamos que somos injustiçados pelas coisas ruins que bateram à nossa porta. Jesus, porém, nos exorta: se não nos convertermos, se permanecermos no erro, no pecado, na desobediência, serão também naturais as más consequências que sofreremos. O Senhor nos dá a chance. Precisamos apenas aproveitá-la. Por isso, ele conta a parábola da figueira, a fim de que percebamos a paciência e o cuidado que o Pai tem, a fim de que não pereçamos. A nossa conversão e a mudança de vida são condições para que também não morramos nos nossos pecados, isto é, espiritualmente.
A morte espiritual vem em consequência da nossa escravidão ao pecado que nos afasta de Deus e desarmoniza a nossa alma, impedindo-nos de dar frutos bons. Somos, então, como uma figueira que foi plantada no meio da vinha de Deus. Estamos ocupando um espaço, recebemos assistência, e há também um vinhateiro que cuida de nós com paciência de mestre. Apesar disso, nos obstinamos em permanecer do jeito que somos e preservamos a nossa individualidade de pecadores. Jesus é o vinhateiro a quem Deus Pai entregou a sua vinha, mas que acolhe até mesmo os que são diferentes. Cabe a cada um de nós nos deixarmos cavar, adubar, regar, a fim de que possamos dar frutos de justiça e santidade, paz, amor, para alimentar o mundo. O Senhor é paciente e permite a cada dia que assumamos o lugar e o compromisso com a sua vinha. As perguntas de hoje são: qual é a visão que você tem das desgraças que acontecem no mundo? Você tem conseguido perceber que consequências as suas ações têm trazido para a sua vida? Quais os frutos que você tem oferecido para alimentar o povo de Deus? Você entendeu o que é a morte espiritual? Dando seguimento à ideia do Evangelho de ontem, que o nosso Senhor pedia às multidões que interpretassem os sinais dos tempos, a leitura desse sábado nos mostra algumas pessoas que, talvez atentas a esses sinais e à caducidade do mundo, vêm comunicar a Jesus o massacre recém-promovido por Pôncio Pilatos. Aproveitando-se dessa ocasião, nosso Senhor repisa algumas outras tragédias da época e, assim, faz seus ouvintes despertarem para a necessidade da conversão. Se vós não vos converterdes, adverte, ireis todos morrer do mesmo modo. Jesus, como de costume, conta em seguida uma singela parábola pela qual nos exorta a darmos frutos como uma figueira plantada na vinha do Pai. No primeiro momento, esta alusão à figueira parece um tanto estranha e deslocada. Sobretudo, se a compararmos com outras passagens, pois é a vinha que representa figurativamente o povo de Deus. Bem considerada, porém, essa figueira infrutífera pode muito bem representar cada um de nós. Nesse sentido, a parábola de hoje nos revela a paciência e a misericórdia de Cristo, que intercede a nosso favor e pede ao Pai, proprietário da vinha, que espere um pouco mais antes de nos cortar e lançar ao fogo. A oração de nosso Senhor, sempre ouvida por aquele que o enviou, conquista para nós sempre uma nova oportunidade de nos convertermos e amarmos a Deus. Senhor, deixa a figueira ainda este ano, roga ao Pai. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Confiante e sereno, Ele espera que venhamos a dar fruto. O fruto do amor que nasce da fé e da conversão sincera do nosso coração. O Evangelho de hoje, portanto, nos deve conduzir ao reconhecimento da grande paciência de Deus para conosco.
São tantas as nossas misérias, tamanhos os nossos pecados, detestável a nossa desobediência, terrível a nossa ingratidão. E, no entanto, Deus, pela intercessão do seu Filho, nos preserva no ser, nos dá uma moratória, nos concede pacientemente um pouquinho mais de tempo para correspondermos ao seu amor. Ele cava, pois, ao nosso redor, por meio das cruzes diárias que nos purificam e aduba o terreno de nossa alma com graça, que deseja fazer brotar o fruto do amor. Peçamos a Deus que, ouvida a oração de seu Filho muito amado, nos conceda uma fé cada dia mais forte e resoluta, uma fé que, unida à caridade, dê os frutos que Ele espera e deseja colher. Que Deus te abençoe. Bom dia.